Nesta videoaula vamos fazer uma abordagem sobre a estrutura de capitais da empresa e a otimização entre um financiamento via capital próprio e um financiamento via passivo, via dívida, de forma a gerar o menor custo dos capitais investidos para a empresa. Mas antes, a estrutura de capitais é a combinação entre capital próprio e dívida que financia o ativo da empresa. Sabemos que, a partir do próprio balanço, o ativo é financiado através de capitais próprios e ou através de dívida. São as duas fontes de financiamento. E esta matéria consta do nosso manual da formação, a estrutura ótima de capitais e o cálculo do custo médio ponderado do capital e, como referi, as duas grandes fontes de financiamento são, por um lado, o capital próprio, que inclui entradas dos sócios ou acionistas no seu capital social e, posteriormente, também através de prestações suplementares, de prémios de emissão e os resultados gerados pela empresa e não distribuídos, por reforço de reservas, por acumulação de resultados ou lucros retidos em resultados transitados e o capital próprio vai ser remunerado através de dividendos destinados aos acionistas ou lucros destinados aos sócios e da valorização da cota ou ação, ambos dependentes do resultado da empresa. Por outro lado, temos a outra fonte de financiamento, que é a dívida. E quando falamos de uma dívida que obriga a entidade a suportar juros, chamamos-lhe uma dívida financeira. E a dívida financeira consiste em recursos obtidos junto de credores externos, através de empréstimos bancários, através de emissões obrigacionistas, através, por exemplo, de contratos de locação financeira. Portanto, a dívida financeira é remunerada através de juros contratualmente fixados e reembolso de capital em datas acordadas, e isto independentemente de a empresa ter lucros ou prejuízos no período. Já o capital próprio, portanto, a sua remuneração na forma de dividendos e na forma de lucros implica que haja efetivamente lucros obtidos pela entidade. Bom, para determinarmos o peso da dívida na estrutura de financiamento, existem dois rácios fundamentais. O rácio debt to equity, em que dividimos a dívida pelo capital próprio, debt a dividir por equity, ou então um outro rácio em que vamos dividir a dívida por toda a estrutura de financiamento. A dívida a dividir pela própria dívida mais o capital próprio representa o peso da dívida no total da estrutura de financiamento. Existem, no fundo, dois indicadores, o D, debt a dividir por debt mais equity, e também o equity a dividir por debt mais equity. O primeiro indica o peso que a dívida financeira tem na estrutura de financiamento. Se for 40%, significa que o outro indicador, o equity a dividir por debt mais equity, será o complementar. Portanto, se um é 40, o outro é 60, se um é 30, o outro é 70. Bom, a dívida financeira líquida corresponde a todo o financiamento que é feito à empresa, a chamada dívida financeira bruta, os empréstimos bancários de médio e curto prazo, as locações financeiras, mas como a empresa pode possuir caixa ou depósitos para, naquele momento, poder liquidar e diminuir uma parte dessa mesma dívida, ao deduzir caixa e depósitos bancários à dívida financeira bruta, vamos ter a chamada
dívida financeira líquida. Bem, uma das competências para podermos efetivamente fazer a análise, o estudo da otimização da estrutura de capitais, para conseguirmos, numa ponderação ideal entre um financiamento via capital próprio e um financiamento via dívida, é preciso calcularmos o custo médio ponderado do capital. Porque o capital próprio tem um custo, a dívida tem um custo, o capital próprio tem um custo implícito, que representa o custo de oportunidade dos sócios, dos acionistas. A dívida já tem um custo explícito, porque quando estamos a falar de uma dívida financeira, é uma dívida que vai fazer com que a empresa tenha de suportar juros. E para calcular o WACC, que é o custo médio ponderado do capital, e que é a taxa de remuneração exigida pelo conjunto dos financiadores da empresa e ponderada pelo peso relativo de cada fonte na estrutura de capitais, usamos a seguinte fórmula. O WACC, o chamado Weighted Average Cost of Capital, ou simplesmente em português o custo médio ponderado do capital, ele é dado pela seguinte fórmula. WE corresponde ao peso do capital próprio na estrutura, ou seja, aquele indicador que eu ainda agora referi, E de equity, a dividir por E mais D, ou seja, em que E é capital próprio, D é a dívida financeira. E, portanto, o peso do capital próprio relativamente a toda a estrutura de capital. E multiplicamos esta proporção, este peso, pelo custo do capital próprio, ao qual vamos denominar por KE e que vai ser obtido através do modelo CAPM. Depois temos o WD, que representa o peso da dívida financeira na estrutura. E, portanto, utilizamos aqui a fórmula dívida financeira a dividir por capital próprio mais dívida financeira. Claro que se o primeiro indicador for de 40%, o segundo terá de ser de 60%. Se o primeiro indicador for de 90%, o segundo terá de ser de 10%, porque um mais o outro corresponde a 100% e que são, portanto, a totalidade dos capitais investidos. Portanto, cada indicador representa o peso que o capital próprio ou que a dívida tem no conjunto dos capitais investidos da empresa. Ora, este peso da dívida vai ser multiplicado pelo custo da dívida financeira. E como os juros vão deduzir, e eles entram na demonstração dos resultados, se bem que existem, como vimos anteriormente, limites fiscais, quer para efeitos de juros ao nível de suprimentos, taxa, quer para efeitos do global, dos gastos de financiamento. De qualquer forma, vamos multiplicar o KD, o custo da dívida financeira, pelo efeito fiscal, considerando que 1 menos T é 1 menos a taxa efetiva de IRC aplicada à empresa, e este 1 menos T é um valor que reflete a poupança fiscal pela dedutibilidade dos juros em sede de IRC. Bom, fazendo uma revisão, porque temos mesmo que melhor explorar esta matéria, para calcular o custo do capital próprio vamos utilizar o modelo CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, o modelo de avaliação de ativos financeiros. Segundo este modelo, que nos vai servir para determinar o custo do capital próprio da empresa, o custo de oportunidade dos acionistas, dos sócios, temos aqui um conjunto de componentes. A primeira componente será uma taxa de juros sem risco e corresponde à remuneração de um investimento isento de risco de incumprimento.
Portanto, na prática, podemos utilizar as obrigações do Tesouro a 10 anos, português, ou então as Bund alemãs, também são uma referência, como já sabemos. E depois vamos multiplicar, ou vamos somar, a um produto, em que o primeiro ou a primeira componente desse produto é um beta alavancado da empresa, que vai medir o risco sistémico, considerando a estrutura de capitais específico daquela empresa. E o Equity Risk Premium, que é o prémio de risco de mercado e que corresponde ao retorno adicional exigido pelos investidores por investir em ações ou em ativos em vez de ativos sem risco, por investir em ações que acarretam risco ou ativos que acarretam risco em vez de ativos sem risco, como seria, por exemplo, as obrigações do Tesouro. Já sabemos que para obter os betas é preciso, em primeiro lugar, obter um beta desalavancado, que vai capturar exclusivamente o risco operacional do setor onde a empresa opera, como se todas as entidades fossem financiadas através de capitais próprios, e o beta desalavancado, na formação, estamos a usar as referências de Damodaran, através das informações que vai disponibilizando no seu site, onde para as várias indústrias, e tendo analisado um número significativo de empresas de grande dimensão e expressão em cada uma das indústrias, e no caso concreto para o nosso país temos que nos fixar em Western Europe, que é a zona, obviamente, onde nós estamos situados, e consultar a coluna dos betas desalavancados. Por exemplo, se a nossa empresa se dedicar, por exemplo, a equipamento elétrico, utilizamos um beta desalavancado de 1.01 e, portanto, por cada setor de atividade, temos efetivamente de ir à procura do beta indústria, do beta que é denominado por beta desalavancado ou unlevered beta. E vamos, posteriormente, proceder a seguir à chamada alavancagem do beta. Vamos realavancar o beta utilizando a fórmula de Ramada, em que vamos multiplicar o nosso beta desalavancado por 1 mais o efeito fiscal vezes o rácio debt to equity. Bom, e utilizando esta base de dados, com a metodologia que agora acabei de explicar, vamos calcular então o custo do capital próprio para a empresa em concreto. Depois temos que calcular o custo da dívida. E para calcular o custo da dívida, damos aqui dois métodos. Um primeiro método é um método prospectivo, que estima o custo da nova dívida com base em condições de mercado em vigor à data do cálculo, e portanto é o método utilizado para o cálculo do WACC quando este se destina a decisões orientadas para o futuro, nomeadamente avaliação de projetos, avaliação de empresas. E segundo este método, o custo da dívida, e começamos pelo custo bruto, ou seja, antes de aplicarmos efeito fiscal, será a taxa de referência que corresponde à Euribor a 12 meses, conforme o prazo médio da dívida, e temos sempre de consultar naquele momento qual a Euribor a 12 meses. Através dessa taxa, vamos adicionar um spread, e este spread
é o acréscimo cobrado pelos bancos à nossa empresa em função do nosso perfil de risco de crédito. E, portanto, a empresa sabe que a banca lhe aplica um determinado acréscimo pelo seu perfil, pelo seu risco, e como a componente de juros está sujeita ao imposto de selo, vamos contemplar aqui também este elemento fiscal de multiplicar esta taxa, formada pela Euribor a 12 meses mais o spread aplicado à empresa, por mais imposto de selo, considerando que o imposto de selo que incide sobre juros é à taxa de 4%. Outro método é o chamado método histórico. Este método baseia-se nas próprias demonstrações financeiras da empresa e baseia-se em dividir os juros suportados num determinado período pelo saldo de empréstimos que foram obtidos nesse mesmo período. E, portanto, é um método onde vamos às demonstrações financeiras, temos a componente aqui na linha 23 de juros e gastos similares suportados e depois dividimos pelos empréstimos que constam do passivo não corrente, financiamentos obtidos, e do passivo corrente, financiamentos obtidos, e isto vai nos gerar um custo da dívida, que depois terá de ser, uma vez mais, multiplicado por 1 menos T, de forma a termos o custo da dívida líquido. E é este que nos interessa para depois formularmos o nosso WACC. Algo que nós vamos encontrar, e já fazendo aqui a ponte para a otimização da estrutura de capitais, é que o custo do capital próprio, o KPE, é por norma superior ao custo da dívida. Ou seja, o custo do capital próprio é, em condições normais de mercado, superior ao custo da dívida. E esta relação resulta de 4 diferenças económicas concretas entre a posição dos acionistas ou dos sócios e a posição dos credores. E porquê que será que, quando fazemos estes cálculos, por norma, obtemos um valor do custo do capital próprio maior do que o custo da dívida? Em primeiro lugar, uma das razões é a prioridade na liquidação. Portanto, no caso de insolvência ou liquidação, os credores, e neste caso os bancos, são reembolsados em primeiro lugar, dentro dos limites do produto da liquidação dos ativos. Os sócios ou os acionistas, ou seja, os detentores do capital próprio, só recebem o remanescente após pagamento integral aos credores. Portanto, os credores têm prioridade. Os acionistas ou os sócios ficam em segunda linha. E, portanto, eles têm mais risco. Os acionistas têm mais risco. E, como têm mais risco, exigem uma rendibilidade superior para poder, efetivamente, fazer face a esse risco. Depois temos a remuneração contratual versus a residual. Os juros da dívida são contratualmente fixados em montante e datas de pagamento e têm que ser cumpridos. E são devidos, independentemente do resultado do período. Quer a empresa tenha lucros, quer a empresa tenha prejuízos, tem de pagar aos bancos as amortizações do capital mais os juros. Já os dividendos nas sociedades anónimas e os lucros nas sociedades por cotas vão depender da existência de resultados positivos, de lucros, e também da deliberação do órgão de gestão e da Assembleia Geral. Portanto, os bancos ou os credores, neste caso, vão receber um fluxo que é certo, contratual. O acionista não. O acionista tem um fluxo incerto, ele pode receber ou não dividendos.
E, portanto, isto leva a que aqui ele incorra em mais risco. Ou seja, o risco da empresa não ter resultados positivos e não poder distribuir dividendos. Outra razão que justifica o facto do custo do capital próprio, por norma, ser superior ao custo da dívida, são as garantias e cláusulas contratuais de salvaguarda, os chamados colaterais. Os credores podem exigir garantias reais sobre ativos específicos da empresa. Ou seja, quando a entidade obtém um empréstimo ou um financiamento, vão existir hipotecas sobre imóveis, penhores sobre equipamentos, livranças avalizadas pelos sócios, etc. Garantias. E podem ainda inserir nos contratos cláusulas de salvaguarda, frequentemente designadas em inglês por covenants. E estas cláusulas impõem à empresa obrigações de conduta financeira durante toda a vigência do contrato. E pode ser, por exemplo, a manutenção de determinados indicadores financeiros em limites mínimos, como é a cobertura do serviço da dívida, a autonomia financeira, o limite máximo de dívida financeira líquida sobre a EBITDA, enfim. Um conjunto de condições que os bancos impõem. E estas condições são condições para diminuir o risco das instituições financeiras, que são os credores da empresa aqui nesta perspectiva. Ainda mais, a obrigação de entregar periodicamente as demonstrações financeiras ao banco, ainda a proibição de contrair nova dívida sem autorização prévia e a própria limitação à distribuição de dividendos podem ser imposições que os bancos fazem. Já os acionistas, ao contrário dos credores, não dispõem destas garantias nem de cláusulas de salvaguarda. Isso faz com que tenham muito mais risco. E, portanto, esse acumular de risco vai levar a que, efetivamente, para poderem efetivamente investir na empresa, exijam mais. Portanto, exijam uma rendibilidade superior. Isso vai ser expresso através do custo do capital próprio, o tal custo de oportunidade do sócio. Outro motivo pelo qual se justifica que o custo do capital próprio seja superior ao custo da dívida é o chamado escudo fiscal, que é exclusivo da dívida. Ou seja, o efeito fiscal, porque os juros são um gasto fiscalmente dedutível em sede IRC, até uma determinada parte, como já sabemos, não é? Obviamente dentro daqueles limites do artigo 67 do Código do IRC, que já vimos anteriormente. Os dividendos são pagos após a empresa assumir o imposto ou o IRC. E, portanto, o custo efetivo da dívida para a empresa, que vai ser o custo da dívida, mas líquido, é o KD vezes 1 menos T. E este 1 menos T vai fazer com que o KD seja ainda menor. Porque quando multiplicarmos o custo da dívida por 1 menos T, vamos encontrar o custo da dívida líquido, o que ainda a vai tornar mais reduzida e, portanto, ainda mais distante daquilo que é o custo do capital próprio. E esta vantagem fiscal é exclusiva do capital alheio. Ora, como KD vezes 1 menos T é, em regra, inferior ao custo do capital próprio, substituir capital próprio por dívida vai reduzir o valor do WACC. Ou seja, no fundo, dentro daquilo que é a otimização da estrutura dos capitais, por vezes, e vê-se, demonstra-se, que contrair dívida até determinado limite, e temos de pensar em otimização, sai mais barato para a empresa do que o custo do capital próprio, pelas razões que acabei
de elencar. E esta relação algébrica é o ponto de partida para a existência de uma estrutura ótima de financiamento. Bom, vamos então à estrutura ótima e à maximização de valor. Portanto, a estrutura ótima de capitais é a combinação entre capital próprio e dívida financeira que vai minimizar o WACC. O objetivo é ter um custo médio ponderado dos capitais o menor possível, extraindo, obviamente, as maiores vantagens possíveis para a empresa. É uma questão de otimização. E esta minimização traduz-se diretamente em maximização do valor da empresa. Porque uma estrutura ótima de capitais, de financiamento, vai conduzir a que aumente o valor da empresa. O valor da empresa seja maximizado através dessa estrutura ótima. Minimizar o custo médio ponderado do capital maximiza o valor da empresa. Isto ocorre pelo método dos fluxos de caixa descontados, em que o valor da empresa em estado estacionário é dado por uma perpetuidade, o fluxo de caixa na ótica da empresa, a dividir pelo WACC menos a taxa de crescimento, e quanto mais reduzido for este WACC, maior valor terá a empresa. Portanto, V é o valor da empresa, FCF é o Free Cash Flow, o fluxo de caixa livre, é o fluxo de caixa livre normalizado da empresa, e G é a taxa de crescimento que se prevê a longo prazo dos fluxos da empresa. E este valor, no fundo temos aqui uma forma de perpetuidade, obviamente que para G constante, uma redução, uma diminuição deste WACC produz um aumento do valor. E existe assim uma combinação entre a relação dívida-capital próprio que minimiza o WACC e, portanto, aumenta o valor global da empresa. E, portanto, são duas fontes ou são duas forças com efeito oposto. À medida que a empresa aumenta o peso da dívida na estrutura de capitais, atuam duas forças com efeito oposto sobre o WACC. Uma força descendente, o custo da dívida líquida é, em regra, inferior ao custo do capital próprio e, portanto, substituir capital próprio por dívida transfere peso de uma fonte mais cara para uma fonte mais barata. Isto reduz a média ponderada. E uma força ascendente. O aumento da alavancagem amplifica o risco financeiro. Isso significa que, na fórmula de Ramada, o beta alavancado vai subir, porque o rácio debt-to-equity sobe, fazendo subir o custo do capital próprio em paralelo e, portanto, a banca tende a aplicar spreads mais elevados em níveis de alavancagem superiores, e isto também vai levar a que o custo da dívida aumente. Portanto, aquilo que nós temos de chegar é efetivamente a um ponto ótimo, a uma estrutura ótima. E a identificação numérica desse ponto ótimo exige conhecer, para cada nível de alavancagem hipotético, o spread que a banca aplicaria à empresa nessa estrutura. E como esse dado varia com o ciclo macroeconómico e com a relação concreta da empresa com os próprios bancos, o ponto ótimo é, na prática, identificado por aproximações sucessivas. Portanto, calcula-se o WACC para várias combinações plausíveis do peso da dívida sobre a estrutura de capitais, e o spread identifica-se aquela combinação que é capaz de produzir um menor custo médio ponderado do capital para a empresa. Bom, vamos agora ver algumas questões práticas, questões essas que nos exigem sempre uma análise de sensibilidade,
Essa análise de sensibilidade consiste em recalcular o resultado de um modelo perante variações controladas de um ou mais dos seus inputs e, portanto, no contexto do WACC, que é aquilo que nós pretendemos neste manual, o resultado é o WACC e os inputs são os parâmetros que entram na sua fórmula, nomeadamente o risk-free, portanto a taxa de juros sem risco, o equity risk premium, o beta alavancado, o spread, o rácio dívida sobre dívida mais capital e a análise da sensibilidade permite identificar aquela combinação de inputs que minimiza o WACC e que seria aquela que levaria a uma estrutura ótima de capitais. Bom, vamos ver um primeiro caso, o caso das bebidas SA, portanto uma empresa no setor de bebidas, denominada Bebidas SA, claro, para efeitos de simulação. Portanto, é uma sociedade portuguesa do setor de bebidas não alcoólicas. Os dados utilizados refletem uma estrutura típica do setor, com baixa alavancagem, portanto com baixa dívida, e um beta desalavancado de 0,3339, o valor publicado por Damodaran para o setor de bebidas não alcoólicas, que é o Beverage Soft, na Europa Ocidental. Portanto, a primeira coisa é sempre identificar o setor de atividade da nossa empresa, logicamente, e que se integra aqui no Industry Name. E, portanto, uma empresa do setor de bebidas não alcoólicas, aqui na linha 20, Beverage Soft, e temos ali um Unlevered Beta, isto está feito ali com arredondamento, de 0,3392, portanto 0,3392, ali vamos utilizar ali 4 casas decimais para podermos fazer um conjunto de arredondamentos mais precisos, mas pode-se utilizar exatamente com 2 casas decimais e ficar 0,34. Depois temos a tal estrutura de capitais. Ou seja, esta empresa é financiada por capital próprio, 8 milhões de euros. Portanto, no seu balanço, o somatório do capital próprio, de todas as rúbricas do capital próprio, prefaz 8 milhões. E a dívida financeira, ou seja, financiamentos obtidos, locações financeiras, empréstimos obrigacionistas, portanto, toda a dívida financeira, aquela que é remunerada, ou seja, que vai provocar juros, 2 milhões de euros. E a empresa Bebidas SA possui caixa e depósitos de 500 mil. Portanto, a sua dívida financeira líquida é de 1 milhão e 500 mil. Se fizermos o rácio dívida a dividir por capital próprio, portanto, considerando dívida a dividir por capital próprio, dívida financeira líquida a dividir por capital próprio, temos 0,1875. Se fizermos o rácio mais abrangente, dívida a dividir pela estrutura de financiamento, e a estrutura de financiamento corresponde aos capitais investidos na empresa, dívida mais capital próprio, portanto vamos ter 1 milhão e 500 mil a dividir por 8 milhões mais 1 milhão e 500 mil. E, portanto, é aqui que vamos formar o valor de 15,79%. Ou seja, a dívida, ou dentro daquilo que é a estrutura de capitais desta empresa,
A dívida tem um peso de 15,79. Logo, o capital próprio, que aqui corresponde a 100% menos 15,79, o capital próprio representa 84,21 dos capitais investidos. 100 menos 15,79, ou então podemos fazer E a dividir por D mais E, que daria, portanto, 84,21, porque os dois terá de ser sempre 100. Atualmente, esta empresa tem um spread, portanto, a banca cobra esta empresa mais 1,25 em relação à Euribor a 12 meses. Temos ainda alguns parâmetros gerais. Naquele momento, a taxa de juros sem risco é de 3%, o Equity Risk Premium de 5,78%, portanto, esta é mais uma das informações que nós obtemos através de Damodaran, ou seja, através do país onde está a ser feito o estudo, fazer a confirmação de qual o Equity Risk Premium Rating, e portanto naquele momento 5,78. Depois, naquele momento, a Euribor a 12 meses 2,75, o imposto de selo 4% e a taxa de IRC 20%. Portanto, são estes os dados que temos. Logo, a partir daqui, começamos por fazer a alavancagem do beta, porque o beta que obtemos é um beta indústria, em que Damodaran, para este setor de atividade, analisa 14 empresas muito expressivas neste setor e, através da análise e de estudo de âmbito de modelos estatísticos e econométricos, chega a este indicador, que é um indicador de um beta inferior a 1, mas agora nós temos de alavancar este beta à estrutura de capitais da nossa empresa, porque a nossa empresa é financiada em 15,79 por dívida. E, portanto, se eu dividir a dívida pelo capital próprio, tenho 0,1875. E vou aplicar tudo isso aqui à realavancagem do beta, que será o beta desalavancado, vezes 1 mais o efeito fiscal, 1 menos T, portanto T é 20%, 1 menos T será 0,80, está bem? Porque aqui o T, sendo 20%, nós vamos considerar 0,2. E, portanto, 1 menos 0,2, 0,80. E isto multiplicando por dívida a dividir por capital próprio, 0,7875. Eu estou a aplicar a equação de Ramada. E, portanto, o beta alavancado passa para 0,3901. O setor de atividade tem 0,34, não é? Aproximadamente, a nossa empresa 0,39. Portanto, a nossa empresa oferece mais risco porque a nossa empresa tem dívida. Claro que a dívida não é muito expressiva, daí também o rácio debt-to-equity ser um rácio bastante inferior a 0,5, mas por ter dívida aumenta aqui o beta da empresa, ou seja, o beta alavancado. O segundo passo é multiplicar, portanto, é chegar ao custo do capital próprio através do modelo CAPM. Pegando na taxa de juro sem risco, as obrigações do Tesouro, que naquele momento temos 3%, mais o beta alavancado vezes o Equity Risk Premium, os tais 5,78, logo o custo do capital próprio da empresa é de 5,25. Agora fazemos o cálculo do custo da dívida e vamos utilizar aquela fórmula que eu dei, a fórmula mais prospectiva, em que o custo da dívida começa com
a Euribor a 12 meses, somada ao spread da empresa, que é aplicado especificamente à empresa, 1,25, e multiplicamos isto por 1,04, porque temos aqui também o efeito do imposto de selo, que incide sobre os juros. 4,16%, portanto, é a taxa de juro aplicada à empresa, já com o peso fiscal do imposto de selo. Não esquecer que depois estes 4,16 vão ser multiplicados por 1 menos T, ou seja, 1 menos a taxa efetiva de IRC, por causa do tal efeito fiscal, ou do escudo fiscal que eu já expliquei. Mas mesmo sem esse efeito, veja-se que o custo da dívida é inferior ao custo do capital próprio. E ainda vai ficar mais pequeno, porque vai ser multiplicado por 0,8. Ora, temos então o WACC, ou seja, o peso que o capital próprio tem na estrutura de financiamento, 84,21%, como eu já tinha explicado, vezes o custo do capital próprio, mais o peso que a dívida tem na estrutura de financiamento, 15,79%, vezes o custo dessa dívida, mas o custo da dívida líquido, ou seja, multiplicando por 1 menos T. Então, o WACC é de 4,95. Já agora, só para vermos aqui que 4,16 vezes 0,8 passa para 3,3 ou 3,33% de custo da dívida líquido, muito inferior ou bastante inferior ao custo de capital próprio, que é perfeitamente normal nas empresas e pelas razões que eu já justifiquei. Então, a partir de agora temos de fazer uma análise de sensibilidade. E a tabela seguinte, portanto, vamos apresentar o WACC para diferentes combinações de duas variáveis. O peso da dívida na estrutura de capitais, debt a dividir por debt mais equity, na primeira coluna. Quando o spread bancário vai aumentando ou diminuindo, na linha do cabeçalho. E todos os restantes parâmetros, risk-free, equity risk premium, Euribor, beta alavancado, imposto de selo e taxa efetiva de IRC, mantêm-se constantes. Bom, e esta tabela vai nos permitir chegar aqui a algumas conclusões. Portanto, como é que nós vamos interpretar esta tabela? Temos ali o spread da empresa. Ou seja, o quanto o banco cobra a mais em relação à Euribor a 12 meses. Não é? Porque, no fundo, a Euribor a 12 meses seria uma taxa que o banco cobraria à empresa, mas não daria qualquer lucro ao banco. E, portanto, os bancos, quando definem uma taxa de juro, definem-na tomando como base a Euribor a 12 meses, mais o spread. E, no fundo, o spread é o lucro, que é a vantagem que o banco vai obter do financiamento que concede à empresa. Portanto, se o banco acrescentar mais 0,05 à Euribor, se o banco acrescentar mais 1%, mais 1,5%, mais 2%, mais 3%. Portanto, na verdade, o spread desta empresa é 1,25%. Esta é a situação real, não é? Mas temos aqui possibilidades. Isto é que é uma análise de sensibilidade. É ver como é que aconteceria se determinadas variáveis aumentassem ou diminuíssem. E depois temos aqui o peso da dívida sobre a estrutura dos capitais. Que nós sabemos que no caso concreto da nossa empresa, esse peso da dívida sobre a estrutura de capitais é 15,79%. Isso nós sabemos. Agora, imagine-se, isto é que é uma análise de sensibilidade, que era apenas de 5, ou apenas de 10, ou 15, ou até mais alta, 20, 30, e poderíamos continuar por aqui fora. Portanto,
como ler a tabela? Eu já expliquei, mas numa leitura horizontal temos o spread variável fixando a alavancagem em 15%. Na terceira linha, observa-se que o WACC sobe progressivamente de 4,86 para 5,17. Está bem? Aqui, por exemplo, nesta hipótese, em que o peso da dívida sobre a estrutura de capital era de 15%, à medida que o spread cobrado pelo banco sobe, vai aumentando o WACC para atingir 5,17. E esta variação traduz o efeito direto em tornar a dívida mais cara sobre o custo médio do capital. Na vertical, temos a coluna fixa, que é a alavancagem variável. Portanto, fixando o spread, por exemplo, em 0,50, a primeira coluna, o WACC desce de 4,93 para 4,75 à medida que a alavancagem sobe de 5% para 30%. Portanto, a substituição de capital próprio por dívida, e dívida obviamente barata, não é? Porque um spread de 0,5 é uma dívida muito barata, é uma empresa que tem condições excepcionais com a banca. E, portanto, a substituição de capital próprio por dívida barata reduz o WACC. Fixando o spread em 3%, aqui a última coluna, a substituição de capital próprio por dívida barata vai reduzindo o WACC. Fixando o spread em 3%, a última coluna, o WACC sobe de 5,03 para 5,38, para a mesma variação da alavancagem. Portanto, o aumento do risco financeiro suplanta o ganho da substituição. Na coluna intermédia de spread de 1,50, o WACC fica praticamente constante, ali 4,97, 4,97, 98, 99, 5, fica praticamente constante, portanto as duas forças equilibram-se. Ora, percorrendo todas as células da tabela, o menor valor que encontramos para WACC, obviamente dentro desta simulação, é de 4,75, e que está aqui destacado a amarelo. E esta situação é uma situação em que nós interceptamos a linha 30% com a coluna 0,5. Ou seja, financiamento 30% através de dívida financeira, portanto a dívida financeira tem um peso de 30% na estrutura dos capitais investidos, dívida a dividir por dívida mais equity 30%, portanto 30% por dívida, 70% por capital próprio, para um spread, ou seja, um adicional à Euribor a 12 meses cobrada pelo banco de 0,5, seria aquilo que nos permitiria ter o menor custo do capital próprio dentro desta simulação. Portanto, percorrendo então todas as células da tabela, o menor valor é 4,75, destacado a amarelo, situado na interseção da linha 30% com a coluna 0,5%. Esta combinação corresponde à estrutura ótima dentro do intervalo testado. Tá bem? Isto é apenas um intervalo testado e nós podemos aqui fazer outras simulações dentro do intervalo testado. A estrutura atual da empresa não é esta, não é? Portanto, a empresa não tem uma estrutura de débito a dividir por débito mais equity de 30%. Tem uma estrutura de 15,79 e tem um spread de 1,25. E isso produz um WACC superior, portanto 4,95. E atenção que, apesar de parecer pouco, cada décima de WACC pode representar bastante em termos de avaliação de empresa, em termos de avaliação de projetos, porque o WACC ele influencia bastante
ou o fator de atualização e, consequentemente, qualquer descida que se consiga no WACC é bastante bem-vinda. E, consequentemente, aqui dentro desta simulação, 4,75 seria o menor valor contemplado. Isto está no nosso manual, na folha de cálculo que virá a seguir, junto com este manual, temos aqui a simulação feita e, portanto, os cálculos que são feitos para as simulações. E, de facto, aqui a estrutura ótima seria alcançada dentro, obviamente, desta simulação com esta variável, ou com estas variáveis. Poderíamos continuar ali com 3,5, mas isso também já seria um spread excessivo. Uma estrutura de capitais 40-60, 50-50, portanto pode-se continuar. Agora, dentro daquilo que foi escolhido, resulta que 4,75 é o WACC mais reduzido e ele conseguiria ser alcançado se o spread fosse de 0,5 e se a empresa fosse financiada em 30% através de dívida e 70% por capital próprio. Um outro caso que temos aqui, também para fazermos esta análise, é a situação número 2 da empresa Peças SA, do setor componentes para automóveis ou autopartes. Portanto, eu tenho aqui também no Excel o estudo que foi feito e para chegarmos ao WACC mais pequeno, e que estrutura teríamos de ter para um WACC otimizado? Otimizado é quando ele é mais pequeno, obviamente mantendo a saúde financeira da empresa. E nesta situação, temos aqui no Excel, mas tudo isto também está explicado no PDF. Aqui é a Peças SA, que é uma sociedade do setor de componentes automóveis. E o que é que foi estudado para esta empresa? Segundo Damodaran, para este setor, Auto Parts, o beta desalavancado é de 0,6839. Portanto, Auto Parts, ali está, aqui na linha 16, 0,68, mas isto é com arredondamento, portanto 0,6839. Obviamente ele estudou 58 empresas de grande dimensão dentro deste setor e chegou a uma medida de risco sistemático de 0,6839, que está abaixo de 1. Portanto, é um setor com um risco reduzido. E, portanto, é um setor que tem um comportamento mais favorável do que o comportamento da própria economia. Portanto, quando a economia tem oscilações de recessão, este setor comporta-se de uma forma mais favorável. Em relação ao capital próprio da empresa, 5 milhões. A dívida financeira bruta, 4 milhões. Portanto, esta empresa tem uma estrutura de financiamento bastante diferente da anterior. Tem mais dívida. Ora, como ele está em caixa e depósitos de 1 milhão, a dívida financeira líquida é de 3 milhões. Qual é o rácio dívida-equity? São os 3 milhões a dividir por 5. Portanto, 0,6. E qual é o rácio dívida a dividir por capitais investidos? Qual é o peso da dívida na estrutura dos capitais? 37,5. Ora, esta empresa, em termos de capitais investidos, tem um financiamento via dívida de 37,5 e, portanto, via capital próprio, o seu complementar, 100 menos 37,5 resulta em 62,5. 37,5 através da dívida,
62,5% através do capital próprio. Esta é a combinação entre capital próprio e dívida financeira que financia o ativo desta organização, desta empresa. Contratualmente, a empresa atualmente tem um spread de 2% na sua relação com o banco. Os parâmetros gerais, a taxa de juros sem risco, as obrigações do Tesouro a 10 anos, 3%. O Equity Risk Premium, 5,78%. A Euribor a 12 meses, 2,75%. O Imposto Selo, 4%. E a taxa efetiva de IRC, 20%. Estamos aqui a considerar uma taxa efetiva de 20%. O cálculo do WACC nesta estrutura. Portanto, começamos com a alavancagem do beta e veja-se que esta estrutura de 37,5 vai provocar um aumento muito expressivo no beta, que era de 0,3839 para empresas financiadas através de capital próprio simplesmente, e esta empresa que não é financiada só por capitais próprios, os capitais próprios são 62,5%, a empresa é financiada em 37,5% por dívida, logo o beta alavancado é o beta desalavancado vezes 1, mais efeito fiscal, vezes o Debt to Equity Ratio, ou seja, 0,6. Dívida a dividir por capital próprio. Isto dá 1,0122. Portanto, esta empresa, o facto de estar alavancada, de ter uma expressão de dívida bastante significativa, provoca um aumento do risco sistemático da empresa e que é expresso aqui através de um beta superior a 1,012. Seguidamente, passamos para o custo do capital próprio, pelo modelo CAPM, 3%, mais beta alavancado vezes o Equity Risk Premium, ou seja, 8,85. Quanto ao custo da dívida, o ponto de partida Euribor a 12 meses, mais o spread aplicado à empresa, 2%, efeito do juro, portanto, efeito do imposto de selo, o que dá 4,94%. E desta vez a diferença entre o custo do capital próprio e o custo da dívida é bastante mais expressivo. E isto porque esta empresa, sendo uma empresa alavancada, oferece mais risco e, consequentemente, esta diferença vai ser bastante, ou é bastante mais expressiva, ainda mais que este valor de 4, portanto esta percentagem 4,94 vai ser multiplicada por 0,8 relativamente ao escudo fiscal. Portanto, a tal aceitação fiscal dos juros, ao benefício fiscal dessa aceitação, e vai passar para 3,95% de custo da dívida líquido, que é aqui já no cálculo do WACC. Agora, veja-se que os 62,5% de financiamento via capital próprio, portanto, a proporção do capital próprio sobre toda a estrutura de financiamento, vezes 8,85%, portanto, equity, a dividir por equity mais debt, 62,5%, vezes custo do capital próprio, mais 37,5%, ou seja, debt a dividir por debt mais equity, e aqui o debt estamos a considerar a dívida financeira líquida, vezes o custo da dívida com efeito fiscal 7,01. Este é o atual WACC da empresa. Agora, como é que poderíamos otimizar isto? Ou seja, que combinações ou que combinação entre dívida e capital próprio teríamos de ter para
que o nosso WACC fosse menor, ao qual a estrutura ótima de capitais que provocaria ou que levaria ao valor mínimo do WACC. Isso agora temos de aplicar esta tabela, não é? Que já conhecemos e que, portanto, temos aqui uma combinação entre estruturas de capitais, menores ou maiores do que aquela que é a da nossa empresa. Não esquecer que a nossa empresa, a sua estrutura é 37,5% através de dívida, mas podemos ter para 10%, para 20%, para 30%, ou seja, inferior àquela que temos, ou superior, 40%, 50%. 50% seria 50% por capital próprio, 50% por dívida, dentro da totalidade da estrutura de capitais. E depois os spreads, relativamente ao financiamento bancário. Mais 1%, 1,5%, claro, é sempre Euribor, mais 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3,5%. O nosso é 2%, não é? Portanto, aquele que nós temos conseguido é 2%. Mas se aumentar o spread ou diminuir o spread, portanto, qual é a combinação que geraria o menor WACC da empresa? 6,62%. E em que circunstâncias este WACC aconteceria? Se a nossa estrutura de capitais, ou seja, a combinação entre capital próprio e dívida financeira fosse metade-metade, 50-50. E também, se conseguíssemos que a banca nos atribuísse um spread de apenas 1% a mais relativamente à Euribor, a 12 meses. Portanto, à medida que os spreads vão aumentando, logicamente que o WACC também vai aumentando. E mesmo para uma estrutura 50-50, à medida que o spread vai aumentando, portanto, o WACC também vai aumentando. Não esquecer que o WACC calculado foi de 7,01. E, portanto, ele passaria de 7,01 para 6,83, por exemplo, se conseguíssemos reduzir em meio ponto percentual o spread, passar de 2 para 1,5 e uma estrutura 50-50. Bom, portanto, esta é de facto a matéria que eu gostaria aqui de dar sobre a otimização da estrutura de capitais e a negociação com a banca, ou seja, a posição que a empresa tem com a banca relativamente à obtenção do menor spread possível para, de facto, alcançar o tal custo médio ponderado dos capitais menor. E, portanto, nas folhas Excel que vêm a seguir, para as bebidas SA e para as peças SA, vai encontrar estes estudos. E é importante aplicar isto à sua empresa, à sua organização, de forma a que consiga uma otimização da estrutura de capitais para obter um custo médio ponderado mais reduzido e isto aumentar o valor da própria empresa. Até à próxima videoaula.